E se os darwinistas têm razão, a capacidade de odiar foi algo selecionado pela história da espécie. É uma coisa talvez feia essa de pensar, mas foi selecionado pela espécie. Se o darwinismo tem razão, então a possibilidade de você odiar, a possibilidade de você ser cruel, é algo necessário para a sobrevivência. Foi necessário e continua sendo necessário. E nesse sentido, pelo menos mantido as condições de temperatura e pressão da espécie, da condição que ela é, se determinadas situações se repetem, a gente vai se odiar e a gente vai se matar. E em alguns momentos, talvez essa seja a única solução. Não se trata de fazer um discurso no sentido de se arme e mate. Não precisa, as pessoas se armam e matam. A democracia é um regime que busca exatamente criar caminhos para que esses conflitos inexoráveis entre os seres humanos encontrem um certo fluxo que não vire conflito físico. É melhor quando você se odeia institucionalmente, é melhor quando você se odeia juridicamente, do que quando você se odeia fisicamente e materialmente. Essa é uma ideia muito importante na filosofia política. Se você tem mecanismos institucionais para organizar as tensões podem ficar só institucionais ou permanecer institucionais durante mais tempo. E aí, quer dizer, essa é a grande intenção da democracia. E ela sempre vive mal das pernas, porque a democracia sempre vive mal das pernas. Porque ela viver bem o tempo inteiro significa que naquele lugar não existe conflito. Se não existe conflito, é porque o conflito que tinha, mataram todo mundo daquele grupo que tinha conflito, né? Ou calou a boca de todo mundo. Portanto, a maior parte de nós, pessoas razoavelmente que se interessam pelo debate público, está disposta a aceitar uma ideia banal como, de repente, eu tenho o meu Deus, você tem o seu. Apesar de que, teologicamente, a frase é um absurdo. Se existe Deus, é um só. Não pode ser o meu e o seu. Isso é time de futebol. Mas a gente tá educado a ponto de saber, não vamos brigar por causa disso. Né? Já se matou tanto, que saco ficar brigando. Se acreditar em Jesus, eu quero acreditar num outro, tudo bem, a gente se encontra. Na realidade, o que a gente tem que concordar é sobre o preço dos produtos. E aí, quando você lida ou convive com alguém que tem uma concepção religiosa diferente, ou seja, tem uma concepção religiosa, melhor dizendo, né? E que acha que aquela crença dela é absolutamente verdadeira, isso daí, não pense que isso é uma coisa abstrata, hein? Não tem nada de abstrato, religião. Religião é concreto. Quando você vive dentro do sistema religioso, é concreto. Ele diz para você como você deve comer, o que você tem que comer, as horas que você tem que orar, para quem você ora. Papéis masculinos e femininos é uma coisa que toda religião tem mania de organizar. Agora imagine então que você tem que conviver com um outro desse. E esse outro, sei lá, acredita em X. Agora imagine que a sua filha começa a namorar o filho do cara. Você é uma pessoa tranquila, você acredita que o outro é legal, que dá para conviver bem, você não quer brigar com ninguém. Se ele quer acreditar no Deus dele lá, ele pode acreditar. Você vai até na casa, come as comidas que eles fazem, é super simpático, tolerante. Agora imagina que eles resolvem casar. Aí começa a discussão, casar onde? Eu não faço questão de igreja, sinagoga, para mim, se não casar não precisa. Se juntar já tá bom, contanto que não bata na minha filha já tô feliz. Quer dizer, já é uma coisa assim, a gente não tá aqui para brigar por causa disso. Mas aí não, tem que casar naquele templo lá, daquele jeito. E aí a tua filha não pode fazer tal coisa, porque senão tá errado com tal coisa e tem que se agir de tal forma. Aí, imagina a situação. Agora imagine que aí rola um filho no pedaço. O que vai ser feito desse filho? Para que lado ele vai? Ele vai ser educado que nem nós aqui, do tipo meio estragado, né, que só leva a sério a fatura do Visa, ou vai ser educado no modo assim que tem que viver de acordo com aqueles preceitos, fechado naquele código? Como é que você vai fazer? Então esse é um caso empírico, né? Que uma forma de evitar isso é ninguém falar com ninguém, ninguém se relacionar. É viver dentro de guetos, dentro da própria sociedade. Cada um vive num bairro, ninguém se mete um com o outro, né? E aí tem a universidade que esculhamba tudo, porque quando é pequeno você protege, separa, proíbe, não pode, não sai. Aí eles vão para a universidade, você sabe, aí começa aquela promiscuidade,
das aulas e do corredor e aquele negócio e a balada e não sei o que, você não sabe como é que se encontra, não precisa nem da balada, basta matar uma aula, não precisa nem da balada. E aí acontece essa coisa que é, afinal de contas, dá pra... O que você faz com um outro desse concreto que está entrando na sua casa? Eu continuo investindo na ideia de que é melhor, de repente, eu pessoalmente acho que a gente tem que investir na ideia de conviver com essas diferenças. E o problema é quando as diferenças ficam muito grandes. Uma tentativa de dizer que é simplesmente o que eu chamo de uma certa mentira é tentar dizer que você pode resolver isso dizendo que todo mundo pode amar todo mundo o tempo inteiro. Não dá para amar todo mundo o tempo inteiro. Não dá. Todo mundo sabe disso. Talvez se você tiver uma vocação para ser monge, freira, e mesmo assim vai ter um monge no mosteiro que você não vai com a cara dele. Ou uma freira que você acha meio venenosa, né? Mas assim, quando isso vai se transformando muito concreto, quando a gente não olha para isso e entende que é simplesmente uma questão de Palmeiras versus Corinthians, e a própria sociologia e ciência política continua operando num registro que é, não, existem uns maus, existem uns bons, dá para amar todo mundo ou não, tem que matar todo mundo e mandar todo mundo embora. Quer dizer, não dá para fazer nenhuma coisa nem outra. Existe guerra e ódio na humanidade há muitos séculos e milênios, porque devem existir razões que levam as pessoas em determinados momentos a odiar. Não é porque deu um defeito de fábrica, porque Adão e Eva fez alguma coisa e daí a gente começou a odiar. Ou, por outro lado, não é porque você não teve uma boa professora na escola, porque se você tivesse uma boa professora na escola, todo mundo ia se amar e se adorar. Em festa de final de ano, dá para se amar e se adorar. É claro, que você fica lá 2 horas com as pessoas, né? Então, fica tudo bem. Inclusive, está bebendo, é aquele ambiente gostoso e tal. Quando é gostoso. Imagina na escola também, né? Você educa as crianças para respeitar as diferenças. O que é essencial para uma sociedade promíscua como a moderna. Que você anda, promíscua não no sentido sexual só, promíscua no sentido antropológico, eu quero dizer. Onde as trocas culturais são contínuas, onde, como alguns falam por aí, os fluxos de convívio, né? Você se mistura com as pessoas, convive com as pessoas, onde existem instâncias que levam a essa experiência contínua de conviver com o outro em grandes cidades, né? Imagina que você educa as crianças para isso, agora as crianças crescem. Elas crescem e elas têm as famílias delas. E aí vivem de acordo com a família. Às vezes, o cinema gosta muito de trabalhar essa coisa de 2 mulheres, uma judia, outra muçulmana, que não tinha nada a ver e ficam super amigas e vivem super bem e não sei o quê. É super legal isso, mas quantas amigas judias e muçulmanas conseguem viver juntas a vida inteira, feliz, colhendo limão num campo de limão? O ser humano odeia, ponto. Seja lá por que razão for. Ao longo da história do século XIX e XX, se matou muito, inclusive, em nome da história, né? Em nome da transformação e do homem melhor.